Paz seja convosco. Louvo a Deus pela sua vida. Para que comigo juntos possamos meditar nas Escrituras Sagradas, possamos conhecer mais de Deus, possamos discernir os tempos que são maus, saber aonde caminhar, o que fazer, como pensar, o que decidir. Tudo tem que ser através da palavra. Vivemos tempos em que a experiência ela é mais importante que a palavra, e a palavra é colocada como algo relativo, e não é. Colocando em ordem as Escrituras, depois da última bagunça que eu fiz lá, de pular um monte de versículo, vamos voltar a Efésios capítulo 5, verso 21 a 33. Não. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema O Dever dos Filhos 2. Não há uma etiqueta ou uma lista para dizer quem é salvo e quem não é. Porém, podemos facilmente identificar, ter noção dessa verdade em nossas vidas e daqueles com quem nós convivemos, ao observar as atitudes diante das ordenanças que Deus nos dá, em especial os 10 mandamentos. Entre essas atitudes, a obediência está a observância da ordenança da obediência e honra aos pais e às autoridades que Deus, o próprio Deus, põe em nosso caminho no curso da nossa vida. Então nós não sabemos, não conseguimos identificar quem é, quem não é. Não há uma placa, não existe algo que venha dizer se é ou não é. Mas nós temos que entender que a forma de agir das pessoas, elas atestam se essa pessoa ela é ou se ela não é. O texto que nós meditamos na semana passada, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3, que disse: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observar as autoridades no Senhor é a observância de Deus como autoridade soberana nas nossas vidas. Em um momento, você disse: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele não é apenas seu Salvador, mas é também o seu Senhor, ou deveria ser. Se nós somos desobedientes em uma coisa, isso implica em nós sermos em todas. Não há meio comprometimento com o Senhor. Não há café com leite, cristão café com leite. Ou você é, ou você não é. E isso é uma prática extremamente difícil. Você ser cristão nos dias de hoje, como o é em todas as eras, é algo que não é simples, porque não demanda a minha força de vontade, o meu querer, mas demanda a ação do próprio Deus. Porém, temos um Deus que nos auxilia em nossas dificuldades e nos leva até os portões eternos, pois é uma promessa dele para nós. Uma promessa que foi feita a ele mesmo antes da fundação dos tempos. E ele nunca falha nas suas promessas. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus. Primeiro nós temos que entender essas promessas. Temos que procurar viver essas promessas e acreditar que elas vão se cumprir nas nossas vidas. A palavra de hoje tem como título Autoridade e Submissão. E nós vamos começar a trabalhar o contexto da submissão. Mulher, esposo, homem, senhor, crianças aos pais, e servos, trabalhadores aos seus senhores. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Heloísa, não é hora de gritar. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 em diante. Efésios capítulo 5, versos 22 em diante.
Assim diz a palavra de Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar, e a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Que ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome, agradecemos pelo teu amor, tua graça e cuidado, agradecemos pelo teu zelo para conosco, Pai, agradecemos porque a tua palavra fala conosco. Pedimos que mais uma vez o teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê capacitação, nos dê sabedoria para ouvirmos a santa e bendita palavra. E peço para que o Senhor me capacite a ser um instrumento da sua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Autoridade e submissão é algo complexo nos dias de hoje, como sempre foi. Cada vez mais as pessoas elas têm dificuldade em se submeter a autoridades. Cada vez mais a premissa é de que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, ninguém me controla, ninguém manda em mim, eu faço o que me desejo, eu faço o que me alega, e isso é totalmente contrário à palavra do Senhor. E nós vamos retomar esse conceito da autoridade e da submissão. Em Gênesis capítulo 1, nós temos o conceito e Deus criou. Quando Deus cria, Ele determina os planos, Ele determina a forma de agir, Ele determina como a coisa funciona. Quando alguém cria algo, Ele determina qual é o funcionamento daquilo. Se você vai comprar uma geladeira hoje, nem tanto, que há a condição do bivolt, mas você definia se você queria uma geladeira 110 ou 220. Se você quer uma televisão que ela é smart ou não é. E a construção das coisas, ela é definida exatamente para um funcionamento específico. E nós temos que entender essa situação. E a autoridade de submissão, através da criação de Deus, ela é definida antes da fundação do mundo. Paulo, até então, estava rascunhando os novos padrões que Deus espera da sua nova sociedade, a igreja, eu e você. Especialmente em termos de unidade e pureza, que é o que nós trabalhamos até então. Essas duas qualidades, santidade e pureza, unidade e pureza, elas são indispensáveis para uma vida que é tanto digna da vocação que fomos chamados, quanto também da posição que Deus quer que nós ocupemos dentro da sociedade. O Senhor, Ele espera que nós cumprimos um papel específico. Nem todos aqui são carpinteiros, nem todos aqui são mecânicos, nem todos aqui são advogados, nem todos são vendedores de flores, cada um tem uma atividade. E Deus, Ele cria de uma maneira especial essa condição para que nós possamos alcançar povos, tribos e raças. Ontem, dentro das palestras que nós ouvimos lá da Reforma, ele falava exatamente sobre uma condição em que nós temos aberto mão
da condição de estarmos nas estruturas políticas, não necessariamente dentro do Congresso e Senado, mas também. Mas nós não temos estado nas estruturas políticas que comandam essa nação. E nós temos deixado essa condição à revelia, porque nós achamos que nossa vida é apenas uma vida espiritual, fazer parte de uma estrutura um pouco mais complexa que isso. Nós temos que entender que nós somos homens e mulheres de Deus no âmbito de igreja, mas também nós somos no âmbito da sociedade. Quando eu começo a trabalhar as pessoas que vão casar, a primeira coisa que eu dou para o homem ler é o homem bíblico, para ele entender a posição dele não só na família, mas também na sociedade. Nós temos funções sociais a serem desenvolvidas. Agora o apóstolo Paulo passa para os novos relacionamentos. Ele sai da condição macro e ele vem para a condição micro, a condição da família. Inevitavelmente ele se encontra ao fazer isso, ele concentra-se no restante da carta em mais duas dimensões do viver cristão. Além da unidade e pureza, nós temos que entender outras condições que nós temos como família de Deus de nos apropriar e vivermos. A primeira diz respeito aos relacionamentos práticos, como viver no lar. O núcleo da sociedade é a família. Se a família é destruída, a sociedade é destruída. E é exatamente isso que querem fazer. Essa distorção familiar do que é uma família, qual é o padrão da família. O que Deus define quando ele diz, e Deus criou, ele definiu um papel do homem e um papel para a mulher que devem ser seguidos. A primeira diz respeito aos relacionamentos práticos e rotineiros do lar, já que a família divina, o corpo de Cristo em geral, em que eu e você fazemos parte, ela tem que se subdividir em famílias individuais. Eu tenho a minha família, eu, Rosângela e Luísa, Esther, Manu, Daniel, Felipe, Rayane, Helena, Heloísa. São famílias individuais que compõem essa família maior que é o corpo de Cristo. Qual é a verdade de haver paz na igreja, se não há paz no lar? Por que a igreja está tão problemática? Por que a gente vê tanta distorção? Porque os lares eles estão fragilizados. Em 2 Timóteo, não precisa abrir, em 1 Timóteo 3,5 fala como que uma pessoa ela pode querer ser um líder cristão ou líder em alguma coisa se o próprio lar dele já está fragilizado. Uma das premissas primárias dentro da ascendência do episcopado ou do pastorado é você tem uma família que é estruturada, você tem uma família que pode ser exemplo, uma família que as pessoas vão olhar não como uma família perfeita, mas como uma família que não é tão distorcida como as demais. A segunda dimensão diz respeito ao inimigo. Nós enfrentamos um inimigo. Apesar das pessoas dizerem que o diabo não existe, ele existe. Talvez ele seja sentado pertinho de você. Está amarrado. Está repreendido. Ele não liga para a repreensão, a menos que seja uma repreensão, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas a não ser que seja uma repreensão realmente espiritual de uma pessoa que viva em obediência ao Senhor. Certa ocasião, lá nas cartas paulinas, ou em Atos, eu não me lembro muito bem, homens se levantam para expulsar um demônio, e o demônio olha e fala assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço, e dá uma surra naqueles homens. Essa forma de agir nossa, está amarrado, está repreendido, essas coisas para o diabo, ele dá risada de você. Ele não está nem aí. O que realmente afasta ele é a submissão e a sujeição ao Senhor. Quando você procura ter uma vida aos pés do Senhor, quando você procura ter uma família aos pés do Senhor, aí a situação ela se complica, porque a palavra de Deus fala, se submeta primeiro ao Senhor, e aí você vai ver que o diabo ele vai fugir de você. Não é simplesmente você falar está amarrado, está arrependido. As igrejas elas estão cheias de pessoas endemoniadas, de demônios. Porque muitas igrejas, o que acontece, as igrejas não são não é pregada a palavra de Deus. É feito qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E nós temos que nos esmerar no sentido de pregar a palavra, de ouvir a palavra, de cantarmos louvores, para que realmente isso possa ser aceito ao Senhor. E possamos assim enfrentar esse inimigo que assola as nossas almas. A segunda dimensão diz respeito ao inimigo que enfrentamos. E é o equipamento que precisamos para a nossa guerra espiritual que não tem tréguas. Estava lá fora, o Rafael perguntou para mim assim, cadê o Wallace? Eu falei assim, o Wallace está em Caldas Novas.
Se ele estiver em Caldas Novas e ele não estiver na presença do Senhor, o que vai acontecer é, ele está tão propenso a fazer besteira, porque o inimigo vai levar ele a isso, do que eu e você, se nós estivermos na igreja com os corações longe do Senhor. Nós temos que entender que há um inimigo que quer nos destruir. E a única forma de nós lutarmos com esse inimigo é nós termos uma armadura, que não necessariamente é uma armadura de ferro, de aço. Davi enfrenta Golias lá sem nenhuma armadura. A armadura dele era a fé dele. E a gente vê a condição da armadura espiritual que nós, como seres humanos, temos que nos revestir. Uma armadura que vai fazer com que a nossa casa seja protegida, que o nosso lar seja protegido, que a sociedade ela seja protegida. Essas duas responsabilidades, o lar e o trabalho de um lado e o combate espiritual do outro, são bem diferentes entre si. E a gente tem que entender que são coisas que compõem as nossas lutas e dificuldades, mas são campos separados. O marido e a esposa, os pais e os filhos, os senhores e os servos, eles são seres humanos visíveis e reais. E nós temos que entender que a nossa grande dificuldade não é o nosso cônjuge, não é o nosso filho, não é o nosso pai, mas é o inimigo das nossas almas. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra aqueles que podem destruir. Satanás, ele está na cabeça disso, mas ele não é o único. Muitas vezes o seu próprio coração, ele acaba lutando contra você mesmo. E nós achamos que nós, lutando contra o nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nós estamos fazendo uma grande coisa, mas na verdade nós estamos tirando o foco principal, que é aonde o nosso coração está alicerçado. O que o mundo tem afetado as nossas vidas. E como Satanás, ele tem agido no seio da igreja. Nossa fé, ela deve ser aplicada em todas essas situações. A nossa fé deve nos ensinar a nos comportar de forma cristã, não apenas na igreja, não apenas no nosso lar, mas em todo lugar que nós passamos. Você não é um cristão apenas de domingo. Você tem que ser um cristão onde que você vai. Por isso que o que você fala, o que você pensa, onde você trabalha, diz muito do seu cristianismo. As pessoas elas estão a observar, mas também o mundo espiritual está observando quem é você, o que você proclama, como você age diante dos reveses da vida. A nossa vida ela é recheada de reveses. Se há alguma coisa que é prometida por Deus é que haverá lutas e dificuldades. Pode ser que você não tenha felicidades, mas lutas e dificuldades você vai ter. Como você reage em relação a isso? Todo o espectro espiritual está observando como você age, para poder utilizar isso contra você e usar isso também para influenciar as outras pessoas. A nossa fé deve nos ensinar como nos comportar de forma cristã, seja no lar, seja no serviço. E deve nos capacitar a lutar contra o mal de tal maneira que nós ficamos em pé e não caiamos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está em pé, cuidado para não cair. A coisa mais fácil que tem é você cair. Quem está no chão não tem como cair. Só cai quem está em pé. E esse versículo é destinado especificamente para os cristãos. Você está em pé, cuide para que não caia. Se o seu coração estiver alicerçado nos seus desejos, na sua vontade, o mundo e Satanás têm toda a autorização para te importunar. Assim sendo, a harmonia no lar e a estabilidade na luta são os dois tópicos finais que o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo 5 de Efésios. Harmonia no lar, estabilidade no meio das lutas e dificuldades. São duas coisas diferentes, centradas no mesmo grupo de pessoas: marido, esposa e filhos. O nosso lar ele tem que ser trabalhado para ser cada vez mais harmonioso. O que é um lar harmonioso? Um lar que tem menos brigas e mais diálogo. Um lar que tem menos discussões e mais palavras de amor e carinho. Esse é a função de um lar harmonioso. Um lar que não tem harmonia é um lar de discussão o tempo inteiro. É um lar de confusão o tempo inteiro. É um lar em que a pessoa ela não consegue olhar para o seu cônjuge
de uma forma diferente do que como alguém que tem que conceder a ele ou a ela todo o desejo que ele tem. A nossa vida cristã não é de satisfação dos nossos desejos. Enquanto você não entender isso, você vai continuar se frustrando. O seu marido não está aqui para satisfazer a sua vontade. A sua esposa não está aqui para satisfazer a sua vontade. Quando você entender isso, as coisas que forem apresentadas para você vão ser uma surpresa tão grande que você vai se alegrar. Se não, assim não é, o seu lar ele não vai ter harmonia. E aí o que acontece é que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele vai aproveitar esses momentos e vai trazer lutas para você que já está fragilizado. Se você é uma pessoa que está estabilizada, se o seu lar é um lar harmonioso, quando as lutas e dificuldades vêm, aquilo pode abaixar um pouco o teu humor, mas não chega ao limite. Quando nós olhamos a Covid, a gente via que se as pessoas elas tinham uma condição de consumo de vitamina E ou D? D. Alta. Quando vinha o vírus da Covid, aquilo lá caía bruscamente, mas continuava dentro de uma condição respeitável e aceitável. Se a pessoa ela não tinha uma condição boa, o que acontecia é que qualquer coisa matava ela. E isso tem acontecido nos lares, inclusive cristãos. Porque a pessoa ela não trabalha a condição da harmonia no lar. Maridos têm uma grande dificuldade com isso. Eu tive uma grande dificuldade com isso. Quando eu vejo Rayane e Felipe, vejo Nicolas e Aisla, vejo os casais, entendeu? A gente fala assim, pô, a gente já passou por isso. Luta, até que a gente entendesse que não é um dia que tem que ser especial, é uma vida que tem que ser especial. São momentos que são somados, que fazem com que o lar ele seja harmonioso na sua média, e não em momentos específicos. E quando você consegue trazer a harmonia para o seu lar de uma maneira mediana, a maioria das vezes você está numa condição de harmonia, você começa a olhar para situações específicas sem tanto valor. Mas quando nós queremos justificar a nossa falta de ação durante o curso das nossas vidas, por causa de um dia, como nós estamos chegando em finados, eu sei que é bom para os vendedores de flores, mas você acha que para os mortos vai fazer alguma diferença? Se você vai colocar uma coroa de flores, você vai gastar R$1.000, ou se você vai colocar uma rosa, não vai mudar nada. O que você tinha para fazer, tinha que ter feito em vida e não em morte. Os maridos e as esposas, os pais e os filhos, os senhores e os servos, todos esses podiam ser achados nas congregações cristãs mais antigas, é normal. Além disso, esses três pares de relacionamentos, eles são básicos para a constituição da sociedade. Maridos e esposas, pais e filhos, senhores e seus empregados ou seus servos. Podemos ver o ser humano primeiramente como uma condição sexual, nós somos homens e mulheres. Nós temos que ver também que nós fazemos parte de uma sociedade, nós somos seres temporais que nós influenciamos uma sociedade e somos influenciados por ela. E também nós somos seres materiais, que nós ajudamos na constituição dessa sociedade, que nós movimentamos essa roda que vive. Você é necessário, o pouco que você contribui é necessário. Uma instrução detalhada e prática sobre a vida cristã e na família e sobre a responsabilidade cristã foi dada pelo apóstolo Paulo desde este início de capítulo, em especial do versos 22 em diante. Ele vem mostrando o que é esperado de uma sociedade, o que é esperado de uma família, para que essa família ela seja harmoniosa, para que ela consiga combater o inimigo das nossas almas, mas em especial porque elas sejam uma só carne. É uma unidade em santidade e uma unidade em pureza. Há vários exemplos nas cartas do apóstolo Paulo, Colossenses 3,18. Colossenses capítulo 3, verso 18 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido como ao Senhor.
Essa condição de como ao Senhor ou como no Senhor, ela é essencial e imprescindível. Sempre que nós fazemos algo, nós fazemos para o Senhor. Por isso que as nossas ações, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu faço para a glória de Deus as coisas porque eu faço como ao Senhor. Eu sirvo a vocês na igreja porque eu estou olhando para o Senhor. E nós temos que agir isso também no nível familiar, no nível social, em qualquer âmbito em que nós possamos conviver. Há uma necessidade urgente em nossos dias de um plano semelhante de educação moral, em que há estruturas a serem seguidas. Nós temos que nos colocar na posição para o qual nós fomos designados. E o que a sociedade fala é outra coisa. O que a sociedade traz é outro ensinamento. E como nós temos dito, nesses últimos tempos, em escola bíblica dominical, nós temos que ser obedientes até a medida da palavra. Se nós tivermos que nos submetermos às leis humanas, nós o faremos desde que aquilo não conflite com a palavra. Se não só nós somos exortados, mas somos ordenados a sermos rebeldes em relação à lei civil, religiosa e qualquer que seja, porque quem manda são as Escrituras Sagradas. Uma grande parcela do assim chamado ensino da santidade enfatiza um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, sem qualquer tentativa no sentido de indicar suas consequências em termos de relacionamento com as pessoas com as quais convivemos e trabalhamos. E as pessoas começam a vender a ideia de que só importa o seu relacionamento com Deus, não importa o seu relacionamento com o próximo. Isso é uma mentira. Cada vez mais as igrejas estão vendendo a condição da necessidade da experiência. Eu vivo buscando experiências. Na verdade, o nosso relacionamento, primeiramente, ele é vertical com o Senhor. Não há como você, como família, querer ser um bom homem, ser uma boa mulher, ser um bom filho, se você não tiver um relacionamento com Deus. Não há como. O cordão de 3 dobras é muito mais do que a invocação espiritual do pastor sobre 2 pessoas que estão se casando. É uma decisão pessoal de cada um, individual, de você manter um relacionamento com o Senhor. Eu vou ser marido da Rosângela, eu vou ser pai da Luísa, porque eu estou fazendo para o Senhor. Isso é algo que deve nortear todas as nossas decisões e todas as nossas falas e pensamentos. Quando você começa a colocar Jesus Cristo como aquele que está observando todas as suas ações, você tem que, no mínimo, se constranger em relação a como você tem agido. A sua falta de paciência com o seu filho, com o seu pai, com a sua esposa, com as pessoas que te cercam. A manifestação de ira, a manifestação do desejo do seu coração sendo maior do que a vontade de Deus, a sua justiça sendo maior do que a justiça de Deus, é algo que, no mínimo, deveria trazer vergonha para nós. Nós vivemos uma sociedade que ela está ruindo. A minha geração, falava-se ontem na palestra, a minha geração é uma geração que falhou. O que nós vemos hoje são igrejas que não professam a palavra de Deus. Falam de tudo menos da palavra de Deus. E o que acontece é que a sociedade ela está como está, porque ela não se posicionou. Nós temos a opção, nós temos a oportunidade de mudar isso para as próximas gerações. Para que os nossos filhos, quem sabe, eles possam ser mais cristãos do que nós. Que eles possam ser pessoas que realmente olhem para o Senhor e façam as coisas como se estivessem fazendo ao Senhor. Os maridos e as esposas, os pais e os filhos, senhores e servos, todos esses eles eram achados nas congregações cristãs mais antigas. Há uma necessidade urgente em nossos dias de um plano semelhante de educação moral. Uma grande parcela desse ensino tem que ser mudada. Nós temos que sim ter um relacionamento com o Senhor, mas também nós temos que olhar para o próximo. Eu ainda estou decidindo no meu coração, estou ainda buscando de Deus se eu fui desobediente a Deus hoje à tarde. Eu estava lá em casa, acho que a gente estava almoçando, não lembro o que estava acontecendo, não sei se a gente ia ainda almoçar, tocou a campainha. Eu olhei lá, um rapaz olhou para mim com uma cara bem entristecida
e falou assim: eu estou passando necessidade, eu estou vendendo essas jujubinhas aqui para comprar um gás. E eu ouvi algo falar assim, R$50, eu fui lá e peguei 10. Eu ainda estou decidindo se eu fui desobediente ou não. Nós temos que se a gente tem que olhar realmente se aquilo é incômodo ou não, se é uma decisão ou não, se nós estamos sendo dirigidos pela palavra ou não. E nós temos que ter a plena consciência de que Deus, Ele fala conosco. E que Deus, Ele nos dirige. E nós temos que ser a luz da terra. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, porque as pessoas, elas estão em trevas e elas precisam de uma direção. E muito mais do que esses R$50, eu estava tomando banho, eu fiquei me questionando, eu falei assim: por que eu não abri a porta? E eu não perguntei o nome desse homem. Por que eu não orei por ele? Algo que eu vi lá já comentei com vocês, lá em Limeira, que eu estava dando aula lá. Rapaz, ele foi me dar carona, e aí uma moto veio e chapou a lateral do carro. Aquele homem saiu com o carro dele todo tortinho lá, foi lá, primeira coisa, viu como ele estava, orou por aquele homem, falou para ele aceitar Jesus, e hoje ele está fazendo discipulado com ele. E aí essa semana eu perguntei como é que está o negócio do carro, ele estava com dificuldade, deu perda total. E aí o seguro acabou pagando 100% da tabela FIP, que para ele foi uma ótima. O carro dele estava ruim, entendeu? Você vê que a ação dele, de uma forma cristã, ela foi beneficiada, foi concedida um benefício do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que fizeram o evangelismo ontem. Mas muito mais do que vocês fazerem evangelismo uma vez por dia, é nós como igreja, nós fazemos todos os dias. E nós podemos olhar para as pessoas que entram e nós perguntarmos o nome delas. Ajudar sim, mas qual o seu nome? Posso orar por você? Pode ser que ela fale que não quer que você ore, mas pelo menos você fez a sua parte. Quantas vidas elas estão se perdendo? Quantos pais, quantos filhos, quantos empregados, quantas pessoas não estão sendo abençoados por nós dentro do campo espiritual? Em contraste com essa condição que nós vivemos hoje, que a busca é apenas a Deus, e não se busca um relacionamento com o próximo, que eu chamo de santidade relativa, que engrandece as experiências e reduz a obediência ao mínimo. O apóstolo Paulo, ele define o dever cristão nas situações concretas da vida e do trabalho todos os dias. Seja cristão, mas seja cristão no seu dia a dia. Acorde primeiramente saudando o seu Deus, começando com um tempo de leitura da palavra e oração. Se você não tem um tempo devocional no começo do seu dia, eu ouso dizer que você não é um filho de Deus. Porque se você não quer ter comunhão com o seu Deus, por que você é cristão? É uma convenção? É algo que você está mantendo apenas para que as pessoas olhem para você? Deus, Ele conhece o meu coração e o seu coração, e Ele sabe quão difícil é nós mantermos essa máscara de cristianismo. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, é um Deus que segura-nos pela mão, e que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Quando nós estamos fracos, nós olhamos para Deus e falamos: nós precisamos de ajuda. Quando nós somos fortes, nós achamos que nós vamos conquistar o mundo. Isso acontece muito com pessoas na idade da Luísa, que estão adentrando a faculdade, e daqui a pouco outros que estão saindo da faculdade, em que eles acham que eles vão conquistar o mundo, e o mundo não vai mudar nem um pouco devido às minhas atitudes, porque eu não tenho essa capacidade e essa autoridade. Deus conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza, e nós temos que aprender a olhar para o outro com mais amor. Falei isso pela manhã. Olhemos para os homossexuais, olhemos para aqueles que estão perdidos com mais amor, olhemos para aqueles que estão nas ruas com mais amor, olhemos para as pessoas que passam necessidade com mais amor. Quando nós entendermos isso, nós vamos olhar para aquela caixa de mantimento e nós vamos fazer como em uma única passagem do Antigo Testamento ocorre. Em nenhum momento da Bíblia aparece isso. Um momento só, em que o sacerdote teve que chegar e falar assim: não tem mais lugar aonde colocar, não tem mais
onde colocar tanto ouro, tanta prata, tanta coisa, porque isso aí é mais do que o suficiente que nós precisamos. Houve uma vez isso nas Escrituras Sagradas. E nós podemos fazer parte disso quando nós começarmos a olhar, não para esse cristianismo relativo, não para esse cristianismo que ele é apoiado apenas em um pilar. Talvez você não esteja nem nesse pilar vertical. Se você está nesse olhar vertical, glórias a Deus por isso. Comece a olhar para os lados. Comece a olhar para as pessoas. Quando Cristo estava lá na cruz, sendo crucificado, se ele não tivesse dado atenção para aquele homem que estava do lado, aquele homem não poderia ter sido salvo. Mas aquele homem, ele se quebranta, olha para Cristo e pede: lembra-se de mim quando estiveres no teu reino, no teu paraíso. Ele fala: hoje mesmo estará. Como Cristo olhou para o lado, olhe para o lado. Nós temos dificuldades, as suas dificuldades elas não vão acabar. Cada dia que passa tem uma conta nova a pagar. Cada dia que passa é um carro que quebra, é uma coisa que acontece. Essas coisas elas sempre vão existir. Mas nós temos que começar a olhar para as vidas ao nosso redor. Nós temos que proclamar esse cristianismo que nós dizemos que nós acreditamos. Lutero se refere a isso chamando de relação dos deveres do lar. Como que eu vou começar a cuidar do mundo se eu não cuido nem da minha casa? Cuide primeiro da sua casa. Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe. Seja respeitoso. Olhe para essas situações como você estivesse do outro lado. Se você conseguir olhar para o teu próximo como se estivesse olhando para o espelho, a situação ela vai se resolver. Se você marido, se você esposa, olhar para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, como se estivesse olhando no espelho, a sua decisão ela vai ser diferente. E o seu lar, ele vai ser um lar harmonioso, cheio de santidade, cheio de pureza. Enquanto você estiver olhando para os seus machucados, para as suas feridas, enquanto você estiver lambendo as suas feridas, o seu lar, ele vai continuar sendo um lar de dificuldades. Não há outro caminho, a não ser o caminho da dedicação ao Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendizemos, porque podemos, Pai querido, entender que o Senhor deixa-nos um exemplo. O Senhor nos mostra um caminho que nós temos que seguir. O Senhor, Pai querido, é aquele que nos direciona e nos guia. Precisamos do seu ensino. Precisamos da tua direção. Fala conosco e nos ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.